Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Alan. Valeu. Fiquem à vontade. Os que estiverem em pé se assentem. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que eu julgo bastante oportuna e que veio a mim como resposta de oração. Algumas semanas atrás, estávamos orando aqui, juntamente com o pastor Vanderlei, e ao encerrar um tempo de oração, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. E eu, então, procurei guardar essa palavra para o momento ou para a ocasião oportuna, né? O tema da minha palavra é a agenda da igreja na década de 2020. A agenda da igreja na década de 2020. A década de 2020 vai de 2021 a 2030. Nós já estamos no primeiro ano dessa década. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque isso traz preocupações e grandes expectativas. Para introduzir esse assunto, eu quero contextualizar, já que eu estou falando a respeito de década, não é? E de agenda. A gente sabe que uma agenda é composta de, se existe uma agenda, existem objetivos, existem estratégias, não é? Existem maneiras de se alcançar os objetivos que estão propostos, né? E existe também um tempo proposto para chegar a esses objetivos. Toda agenda é composta desses elementos. E no caso aqui nós temos um tempo, que é a década de 2020 até 2030. Mas pensando nisso, em termos de tempo, nós também temos um contexto. O contexto é aonde nós estamos inseridos, como a vida ocorre nesta cidade, nesta nação do Brasil, e assim por diante, né? Há um contexto, e eu gostaria de ler o texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, para retratar o contexto que nós estamos vivendo nesses dias do século 21. A palavra foi escrita por Paulo há cerca de 2000 anos, mas ela se refere perfeitamente bem a este tempo que nós estamos. Ele diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole ou domínio próprio. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si mesmos. Amarão os prazeres ao invés de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Esse é 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Se de alguma forma para o apóstolo Paulo esse quadro, essa descrição, tinha já uma presença ali no primeiro século da era cristã, hoje, muito mais. Não precisa gastar muito tempo em ouvir ou olhar para essa descrição e ver que o ambiente que nós vivemos, de um modo geral, tem esses elementos. Então, partindo desse contexto em que nós estamos vivendo,
Poderia acrescentar outros aspectos, mas ele já se basta para nós, né? Eu quero fazer algumas perguntas para vocês nesta manhã. Quero pensar junto com você. A primeira coisa é, e se Jesus voltar daqui a 10 anos? Em 2031. Quero fazer um exercício sério, não é uma brincadeira. Vamos supor que, por conta de uma revelação confiável, nós temos a clareza que dentro de 10 anos Jesus voltará. Ou seja, em 2031. Mas nós não sabemos quando vai ser o dia, nem a semana, nem o mês. Mas temos por certo que será dentro de aproximadamente 10 anos, em 2031. Estamos no final de 2021, quer dizer que vai chegar no final de 2031, mas em algum momento de 2031, ou seja, aproximadamente 10 anos. Vamos tomar isso por certo, por seguro, tá? Estamos fazendo uma suposição. E vamos ver o que isso significa, onde isso nos leva. Semelhantemente, a ONU também criou uma agenda chamada 2030. Se eu não estou equivocado, em 2015 ela criou uma agenda de 15 anos, entre 2015 e 2030. Qual é o objetivo dessa agenda? É preparar mudanças no mundo atual, né? Colocando para todos os governantes de todas as nações da Terra procedimentos e mudanças, adoção de políticas na área da economia, na área do clima, na área do meio ambiente, na área do saneamento básico, na área dos aspectos políticos do país, na área dos direitos humanos, né? Na área que tange as relações, né? Dos cidadãos, né? Na área das comunicações e assim por diante. Segundo esse plano, essa agenda, o objetivo é preparar o mundo para um governo mundial que possa permitir uma melhor condução, uma melhor governança, levando este mundo a uma condição melhor, superior, né? Livrando da pobreza e de uma série de outras coisas. Não vou falar muito sobre isso aqui agora, pelo menos hoje. Mas nós sabemos que o propósito realmente é criar as condições para a existência e a governança de um governo mundial. Então, eles têm uma agenda, né? E eu estou propondo aqui, né, ainda por suposição, uma agenda para a igreja, ou uma agenda da igreja em função desse fato, né? A questão que surge dentro desse contexto, se você sabe dessa realidade, se você toma isso por certo, Jesus voltará em 2031. Mais um detalhe, o que você pensa a respeito, eu não sei, mas eu vou te dizer o que a Bíblia diz a respeito da volta de Jesus. Se você quer juntar a volta com alguns fatos, leia 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 15, diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É disto que eu estou falando, quando eu faço essa proposta de suposição que em 2031
este fato vai ocorrer em algum dia desse ano. Ok? Então, vamos partir disso aí. Isso levanta algumas perguntas. Se eu sei isso, de fato, de modo a ter credibilidade, não é apenas uma conversa de botequim, né? Ou de porta de igreja. A primeira pergunta que surge é: como eu devo viver até lá? Se esse é um fato, como é que eu vou me portar, como é que eu vou andar daqui até essa data? Então, você percebe como uma data, quando a gente coloca uma data para um fato importante, muda tudo. Você fala assim, olha, dentro de 6 meses, eu fui aprovado numa universidade na Europa, vou fazer um mestrado, né? Dentro de 6 meses, vão iniciar as aulas. Recebi hoje a comunicação de que eu estou aprovado. Esse fato muda a sua história, porque a partir de hoje até os próximos 6 meses, você vai se preparar, você vai fazer as coisas que são importantes e necessárias para ir para a Europa e estudar lá por um tempo até completar o seu mestrado. Concorda? E assim você pode usar isso para qualquer evento, especialmente os mais importantes da vida, né? Então, o que é que eu devo fazer? Como eu devo viver até lá? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: como eu vou ajustar a minha agenda, o meu viver, as minhas ações, minhas estratégias, minhas prioridades? Como eu vou ajustar estas coisas nesse período para atender o chamado do reino de Deus? Pastor, mas que história é essa de chamado do reino? Chamado do reino, você recebeu um chamado do dia que você aceitou a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Deus te alcançou por meio do Evangelho. Ele perdoou os teus pecados. Ele te libertou de todo tipo de escravidão. Você se uniu a Jesus para seguir a Jesus. Sim ou não? Você se uniu a Jesus para segui-lo, para conhecer a sua palavra e a sua vontade e andar nela. Esse é o chamado do reino. Você foi chamado do mundo para o reino. E os chamados do mundo para o reino estão aonde? Nos céus? Debaixo da terra? Não, estão na igreja. A igreja é a assembleia dos chamados do mundo para o reino. Essa é a definição, muito clara na palavra de Deus. Muito bem, então, como é que eu vou ajustar a minha vivência, os meus sonhos, os meus alvos, os meus empreendimentos, o que eu quero investir nesta terra, com a agenda do reino? Porque se Jesus voltará dentro de 10 anos, há uma agenda do reino que precisa ser cumprida. Há uma agenda que precisa ser, um chamado que precisa ser realizado. Então, eu não posso viver de qualquer maneira, gastar o tempo de qualquer forma, ou empreender os meus recursos e valores de qualquer jeito. Eu tenho que canalizar para o chamado do reino, porque senão estarei em falta com o propósito de Deus para o qual Ele me alcançou e alcançou você e a sua família. Terceira pergunta, ou questão, que envolve essa agenda. Eu preciso eleger e perseverar nas prioridades. Eleger e perseverar nas prioridades para cumprir o chamado do reino de Deus na minha vida, na sua vida. Você tem que pensar nisso. Talvez você não esteja pensando nisso hoje. Talvez algo que você nem esteja considerando. Ah, pastor, eu talvez não estou muito consciente disso não. Pois é, a minha palavra aqui hoje é para você começar a pensar nisso. Então, vou repetir. Vamos tomar por certo
que Jesus voltará dentro de 10 anos. E eu estou especificando, 2031. 10 anos. Então, como é que você vai, que prioridades você vai eleger e deverá perseverar nelas? Prioridades que têm a ver com o chamado de Deus na tua vida, o chamado do reino de Deus, o cumprimento da vontade de Jesus, até que Ele venha. Não foi isso que Ele falou para os discípulos? Lá em Mateus 28, os últimos versos, 18 a 20, Ele diz, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Essa é a ordem do rei. Esse é o chamado do reino. Você foi alcançado porque alguém cumpriu essa ordem. Alguém se colocou diante do Senhor e falou, eu vou fazer, Senhor, eu quero. Eu fui alcançado para ser usado a fim de alcançar um outro. E um dia esse outro fomos nós. Alguém se colocou na brecha, alguém resolveu obedecer a palavra de Deus, seguir o mandamento de Jesus e chegou até nós e nos falou a respeito de Deus, nos falou a respeito de Cristo, nos falou do Evangelho, nos falou que havia um caminho, uma verdade, uma vida, nos falou que havia um plano eterno da parte de Deus, muito melhor do que qualquer plano terreno, e que Deus estava nos chamando para isso. E nós entendemos a palavra e aceitamos o propósito de Deus na nossa vida. Sim ou não? Ok? Então, chegou até nós. Se chegou até nós, nós também precisamos fazer chegar até outros, além do que já estamos fazendo, se estamos fazendo alguma coisa. Então, como devo viver até lá? Como ajustar a minha agenda e que prioridades eu devo eleger e perseverar? Sobre isso eu quero ler Efésios capítulo 5, verso 15 e 17. Todos os versos que eu vou ler aqui hoje saíram da Bíblia lá online, na versão, nova versão transformadora, está lá. Parecida com a Almeida, mas não é igual a Almeida, né? Então, Efésios 5, 15 a 17 diz assim, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como os insensatos ou como os tolos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. É disso que nós estamos falando. Procure entender a vontade do Senhor e use o seu tempo, use os dias que te restam nesta terra para cumprir a vontade do Senhor. Muito bem. Então, agora que eu falei em termos pessoais, eu quero trazer esse contexto e essa suposição da volta de Jesus para a igreja. Vamos pensar como igreja. Porque apesar de sermos indivíduos, e cada um de nós termos as nossas famílias, nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, esta união, esta relação, é uma relação eterna. A sua relação com o seu emprego, a sua relação com a sua vizinhança, a sua relação com os seus familiares, são breves, passageiras, finitas. Mas a sua relação com Deus, com o corpo de Cristo, é eterna. Não existe fato algum nesta terra, nem no mundo, que pode separar isso, a não ser que você renuncie essa ligação, ou esta relação com o corpo de Cristo. Então vamos pensar em termos de corpo.
de Cristo. Vamos pensar que a igreja deve perseverar. Perseverar. No primeiro século, a igreja primitiva, ela perseverava em oração. Ela perseverava em buscar ao Senhor. Perseverava em ouvir, ler, meditar nas Escrituras. Perseverava em ter comunhão uns com os outros. E também perseverava em dar testemunho, porque receberam o Espírito Santo, foram cheios de poder para sair e proclamar, anunciar a palavra, dar testemunho de Jesus, do Jesus ressurreto, que eles agora amavam e estavam ligados a Ele. Então eles tinham que perseverar nisso. Para você entender melhor como isso é tão importante, não apenas quando a igreja começou, né, como corpo, anunciar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e depois, por fim, toda a terra, chegou até nós aqui, né? Muito bem. Para você entender como isso é importante, em Mateus 10, 22, está escrito, Jesus disse, todos, falando aos discípulos, todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim, obrigado, irmã, será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Fim do quê? Fim da sua vida. Ou até o fim, no momento que Jesus volte. Até o fim, não importa se você vai partir desta terra ou se Jesus está chegando. Quem perseverar até o fim será salvo. Muito bem, mas Jesus vai além. Deixa eu ver aqui um outro texto que também fala a respeito disto. Em Mateus 24, 12 e 13, ele está falando justamente a respeito de fatos que iriam acontecer ali em Jerusalém nos próximos anos e também da sua vinda. E ele diz assim, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme é perseverança, até o fim será salvo. Mateus 24, 12 e 13. Então, perseverança é uma atitude que nós já podemos eleger, se é que já não fizemos isso, que tem que estar atrelada a nós, não importa se Jesus está às portas, ou se ele vai levar 100 anos, ou sei lá o quê. Não importa, perseverança é uma atitude que o cristão deve ter em todo tempo e lugar. Estão comigo? Até o fim, se mantiver firmeza, será salvo. Então, não tem jeito. Ah, pastor, mas o cristão tem que ter amor, tem que ter fé, tem que ter esperança. Sim, imprescindível. Mas junto com isso, guarda a perseverança. Porque se você deixar de perseverar, você vai começar gradativamente a esfriar. E daqui a pouco você está dando espaço para o mundo. Daqui a pouco você está dando espaço para a sua carne, que não se sujeita à lei de Deus. E daqui a pouco o inimigo está conseguindo entrar numa brechinha, como as formigas entram, né, nas casas, nos apartamentos, e daqui a pouco você tem um formigueiro dentro da sua casa. Estou usando isso para mostrar como é fácil, né? E como precisa haver perseverança e vigilância. Muito bem, vamos em frente. Então, já que temos que perseverar, já que perseverar é uma coisa importantíssima, a pergunta que vem é, em que ou no que devemos perseverar? Olha, daqui 10 anos nós vamos ter um encontro com Jesus, final. E até lá nós temos que perseverar, porque quem perseverar até o fim será salvo. Então, nesses próximos 10 anos, nós precisamos eleger 3 atitudes em que nós devemos perseverar. Este é o foco da minha palavra para você hoje.
E eu repito para você, esta é a resposta que o Espírito Santo colocou no meu coração, depois de um período de oração pela igreja, pelos irmãos, né? Não a igreja apenas aqui neste lugar, mas a igreja no Brasil, etc. Então, eu vou te dar as 3 atitudes que nós devemos desenvolver em todo o tempo para serem perseveradas. A primeira é que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Nossa primeira prioridade, já que Deus nos alcançou com a sua salvação, com o seu perdão, com o seu amor, há um caminho. Ou seja, Ele nos justificou, colocou a justiça dele sobre nós e nos declarou justos por causa da obra de Jesus. Isto é ser justificado, é ser declarado justos pela obra, pelo sacrifício de Jesus. O segundo ponto da salvação é a santificação. É o desenvolvimento dessa obra através da palavra, do Espírito Santo, da vivência como corpo de Cristo, como igreja. Nesse relacionamento integrado, nós somos santificados. Há uma santificação em nós que o Espírito Santo já trouxe para nos declarar santos. Por isso é que o Espírito Santo vem habitar em nós, nesse corpo que antes foi usado como veículo do pecado, da impureza, da maldade, da injustiça. Mas a obra de Cristo nos santificou. E por isso um Espírito que é santo, que é Deus, pôde então habitar num corpo que antes era um vaso imundo, mas agora está santificado. Mas santificação não é um ato apenas, é um processo. É um processo em que nós somos transformados da nossa própria imagem à imagem de Jesus. Essa é uma obra que a palavra de Deus faz. É uma obra que o Espírito Santo realiza em nós. Então, isto é desenvolver a nossa salvação. É permitir que a palavra e o Espírito Santo, com o auxílio da igreja, onde nós estamos unidos, realize um trabalho que alcança a nossa vida e vai nos transformando passo a passo, gradativamente. Isso é desenvolver a nossa salvação. E junto com isso, nós crescemos, nós ganhamos capacidades, habilidades, dons, valores, e usamos estas coisas para servir ao Senhor. Então, desenvolver a salvação, tanto é ser transformado gradativamente segundo a imagem de Jesus, o Filho eterno, como também aprender a servir a Deus, no contexto da igreja, no contexto da família e no contexto do mundo. Isso é desenvolver a nossa salvação. Para você ficar com uma base bíblica aqui bem clara, eu vou ler Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13, onde Paulo fala sobre isso. Ele diz: quando eu estava aí, no meio dos amados, lá em Filipos, vocês sempre seguiam as minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Desenvolver a salvação, em última análise, é receber o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado de Deus. Isso é crescer na salvação. Associado a esse texto, Paulo também fala no capítulo 1 da carta aos Filipenses, verso 6, o seguinte: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus voltar. Olha que maravilha. Eu vou ler de novo, eu acho tão maravilhoso. Eu sempre li esse texto, ele sempre estava no meu coração. Quando eu precisava, eu lembrava dele. Mas eu fiquei encantado novamente com esse texto.
Vamos ler de novo, ó. Paulo está dizendo para nós, Paulo, apóstolo de Jesus, não é qualquer pessoa, e pelo Espírito. Olha, eu tenho a certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, vale para os filipenses, vale para nós. Irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Que maravilha! Se eu tomar esse versículo 6 do capítulo 1 como verdade de Deus para a minha vida, e se você fizer a mesma coisa para você, você fica com a completa esperança e confiança de que o Deus que começou a sua obra em nós, Ele vai levá-la até o fim. Mas quando é o fim? O fim é quando você partir desta terra, ou quando Jesus voltar. Eles achavam que Jesus ia voltar breve ali, né? Por isso ele colocou, até que Jesus volte, até o dia de Jesus voltar. Glória a Deus. Então, nós temos que desenvolver a nossa salvação, conhecendo e andando na vontade e no poder de Deus para realizar tudo aquilo que agrada a Deus. Essa é a primeira atitude. Fica tranquilo, porque eu não vou falar tudo aqui hoje, tá? Nós vamos caminhar aí com esse assunto por um bom tempo. Mas eu quero que você saiba, a primeira atitude a perseverar é desenvolver a sua salvação. Pode ouvir um amém? Ótimo, glória a Deus. Segunda atitude, espalhar a fé. É servir ao Senhor. É fazer o que outros fizeram para nós um dia, ou para a nossa família. Ah, pastor, mas eu já faço isso. Continua fazendo e vamos nos alinhar com o Espírito Santo para fazer ainda mais, para levar o Evangelho não apenas a Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E colocando em termos atuais, vamos trabalhar e nos preparar não apenas para levar o Evangelho em São Caetano do Sul, onde estamos, e não somente a São Paulo e os arredores, tá? Mas também no estado, no interior do país e em toda a terra. Aleluia. Vamos ler um pouco a respeito do cumprimento dessa missão de Cristo. Como é que nós podemos fazer isso? Jesus disse em Mateus 24:14 o seguinte: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas ou proclamadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam, e então virá o fim. Na tradução do Almeida, versão Almeida, revista atualizada, ele diz, para que as nações recebam o testemunho, então virá o fim. Então, Jesus está dizendo, olha, você precisa anunciar o Evangelho, dar o testemunho de Cristo. As nações precisam ouvir. E se você olhar de perto, com carinho, no Brasil existem centenas de nações, pelos imigrantes que moram aqui. Sim ou não? Centenas de nações. Você já experimentou fazer uma lista das nações em que os descendentes dessas nações habitam aqui? Por exemplo, semana passada eu ouvi novamente de alguém dizer que no Brasil existem mais libaneses do que no próprio Líbano, hoje em dia. A maior colônia japonesa fora do Japão, onde está? No Brasil. E assim. Então as nações estão aqui. Você não precisa andar muito, não. Elas estão aqui para serem alcançadas. Muito bem, mas tem mais. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 11, diz assim: eles, os cristãos, o derrotaram, o maligno, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não
amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Ou seja, aqueles que vencem o maligno, que derrotam a Satanás, são aqueles que, unidos a Cristo, não deixam de dar o seu testemunho e confiam na obra do sangue do Cordeiro. Aleluia. Mais um texto importante aqui. Atos capítulo 26, verso 22 e 23. Paulo está dando testemunho. Ele foi preso em Jerusalém, tem falsas acusações contra ele, e ele está diante de autoridades, se defendendo. Então está fazendo a sua defesa. E no meio dessa defesa, capítulo 26 de Atos, no verso 22 e 23, ele fala algo muito importante para nós. Ele diz assim: mas Deus tem me protegido até este momento, desde o dia em que ele foi alcançado, para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos. Desse modo, anunciaria a luz de Deus, ou a salvação de Deus, a verdade de Deus, tanto aos judeus como aos gentios. Eu quero chamar a sua atenção aqui para esse início do versículo 23, onde ele diz assim: olha, mas Deus tem me protegido, tem me guardado por um motivo. Ele me ama, mas também Ele tem um propósito na minha vida. Para que eu dê testemunho a todos, os mais simples até os mais importantes. Percebe? Deus nos ama tanto que Ele nos prepara e nos capacita e nos empodera com a sua palavra, o seu Espírito, com o conhecimento do Senhor, para que nós, como servos do reino de Deus, possamos dar testemunho a simples e até àqueles que são importantes, segundo os homens. Muito bem. Terceira atitude: guardar a fé. É importante guardar a fé? Muito. Aliás, perseverar já é um fator, Quando você persevera e vigia, que está associado, você guarda a sua vida, guarda o seu coração e guarda a fé que você recebeu. 1 Timóteo 4,16 diz assim: fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Paulo está falando a Timóteo, está recomendando diversas coisas para ele. Ele diz: Timóteo, fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, ao que é verdadeiro, ao que é justo, ao que é reto. Assim, salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem, aqueles que te ouvem. Apocalipse capítulo 3, verso 10 e 11, também fala da importância de guardar a fé. Jesus está falando com uma das igrejas ali, as 7 igrejas da Ásia, e ele diz: porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Isso já aconteceu no passado, mas hoje está se repetindo. Eu vou ler de novo, porque falando de alguém, obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra.
venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Apegue-se ao que você tem, guarda a fé, guarda o testemunho, não deixe sua vida se corromper com os enganos, com as injustiças, com as perversidades, com as sutilezas, com as seduções deste mundo. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Pastor, que história é essa de coroa? A tua coroa é a tua vitória, meu filho. A tua vitória como servo de Deus, que tendo recebido a palavra da verdade e a promessa de alcançar o fim da salvação, a ressurreição dos mortos e a vida eterna, não abriu mão em momento algum de andar com o Senhor, nem se distanciou da igreja, nem se afastou da verdade, nem deixou de servir ao Senhor, procurando fazer a sua vontade, obedecendo a sua palavra, mas permaneceu e perseverou, prevalecendo contra o pecado, contra o mundo, contra as hostes espirituais malignas, para que pudesse, enfim, diante do Senhor estar em pé e receber a coroa da vitória. Ser ressurreto para receber a vida eterna plenamente. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele diz que ele completou a carreira, né? E guardou a fé. Combati o bom combate. Completei a carreira de dar testemunho do Evangelho e de conduzir a igreja do Senhor no caminho dele, né, na vontade de Deus. Completei a carreira, guardei a fé, não me deixei corromper. Aqueles que são referências, e todo cristão é uma referência, assim como todo líder espiritual é uma referência, como todo pastor, obreiro do Senhor é uma referência e um exemplo para os outros, se deixar corromper, ou melhor, guardar a fé, é também manter o testemunho, o exemplo, manter a referência intocada. Jesus disse, por eles eu me santifico. Em João capítulo 17, Jesus disse ao Pai, por eles eu me santifico. E Paulo também fala isso aos Coríntios, não tem o capítulo e o verso correto agora, mas ele diz que ele lutava dia a dia, morro a cada dia, para que eu possa permanecer firme, fiel ao Senhor, para dar exemplo aos outros, porque se eu me desqualifico, o que vai ser dos outros? Que testemunho, que referência eles vão ter? Então, ele sempre manteve firmeza. Apegue-se ao que você tem, aos seus valores, não está falando de bens materiais, está falando de valores espirituais, de riquezas do reino de Deus, que o Senhor tem te dado. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde os valores, guarde a fé, guarde o amor, não se deixe corromper. Aleluia. Então, fazendo um retrospecto aqui, as 3 atitudes que você deve manter, deve perseverar nelas. A primeira é desenvolver a sua salvação, para que a vontade de Deus cresça e aconteça plenamente na sua vida. Espalhar a fé, cumprir a missão de Cristo, servir ao Senhor na igreja, na sua família e no mundo. E terceiro, guardar a fé. Guardar a fé para não se desclassificar, para não morrer na praia, né? Perto de alcançar a vitória, mas não alcançando. Nem permitindo, nem que o mundo, nem que o maligno, nem que as forças da carne te derrotem e você seja desclassificado para assumir plenamente o reino de Deus
e viver a vida eterna com Jesus. Aleluia. Essa é a agenda da igreja 2020. Ou seja, de hoje até 2031, 10 anos, é o nosso plano. Nós temos que andar nisso. Eu vou parar aqui, vou deixar isso para você pensar, refletir, considerar, ok? Ouça novamente esta palavra, leia todos os textos, busque ao Senhor, porque, queridos, esta não é apenas uma outra pregação. Esta não é uma outra palavra. Esta não é apenas uma outra reflexão. Acredite, nós estamos finalizando 2021, vamos entrar em 2022, o segundo ano desta década, né? E esse assunto não vai morrer aqui. Pelo contrário, o Espírito Santo vai vivificar no coração de cada um. E nós vamos seguir a vontade de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra e também agradecer a Deus pelo Espírito Santo que está agindo e vai continuar agindo em nossos corações. Aleluia. Querido Pai, nós te louvamos por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo que está agindo em cada um de nós e no meio do teu povo em toda a terra. Obrigado, Senhor, por preparar os nossos corações para acolher a tua palavra. Querido Espírito Santo, continua a operar, a agir, a falar ao coração de cada um, a iluminar, a dar entendimento, a gerar aquilo que é do teu agrado, da tua vontade. Glorifica o nome de Jesus em nossas vidas. Glorifica o nome de Jesus na sua igreja, na igreja local e em toda a terra, em toda esta terra do Brasil. Sim, Pai, esperamos em Ti. Mantemos o nosso coração aberto para seguir com o Senhor. Continua a tratar conosco dia após dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.